Oswaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite aí mais uma vez, né? A Pô, gente eu já que agradeço. teve um bate-papo aí. Inclusive, eu acho que esse papo de hoje, né, Oswaldo, ele é mais direto ao ponto, né? Quem Exatamente. quiser conhecer um pouquinho mais em detalhes sobre o Oswaldo, recomendo que assista o outro vídeo que vai estar no card aí, para saber mesmo da trajetória, né? E então, Oswaldo, muitíssimo obrigado de novo aí. Você quer fazer uma breve apresentação? Rapidamente, vamos lá. Vamos lá. Sou Oswaldo Salzano, sou engenheiro mecânico pós-graduado em marketing e hoje eu tenho uma das maiores escolas, talvez a maior escola de impressão 3D e tecnologia de fabricação digital da América Latina, que é a 3D Print Academy, com mais de 2.500 alunos, desculpa, com quase 2.500 alunos e com a satisfação de ter você, Luiz, como um desses alunos na A 3D maior Print satisfação é Academy, minha. basicamente. E o que me levou até aqui não foram só sucessos, eu também já caí algumas vezes na minha vida e aprendi muito com isso. Eu acho que a gente veio conversar sobre uma desses tropeços, mais um tropeço meu, né? Pois é. Eu achei legal, Oswaldo, porque quando eu divulguei, né, que eu estava abrindo essa série de vídeos, né, que é o Faliu, mas Passa Bem, eu achei interessante porque você veio, assim, super empolgado para contar de vários fracassos, digamos assim, que você teve, né? Pois é, porque, cara, é o que fez com que os meus sucessos e os meus fracassos foram que construíram o Oswaldo como eu sou. Isso é parte de Exato, mim, eu tenho que honrar isso, fato. né? O Honrar e fracasso também aprender. ensina, né? Sim, principalmente. O fracasso é Principalmente. aprendizado puro. É, Se você tiver a humildade e a lucidez para enxergar isso fato. De aceitar e reconhecer o erro, né? e reconhecer o erro. Esse é o E lance. não repetir, obviamente. Né? É. Oswaldo, e nesse papo de hoje, então, qual é o fracasso que você vai compartilhar com a gente aí? Vamos lá, a gente já conversou sobre uma outra iniciativa no outro vídeo que não deu certo. Deu certo, mas, enfim, acabamos falindo, né? Passamos bem, né? Falimos, mas passamos bem. Valeu, mas Né? passou bem. É, né? E essa minha outra história foi depois que a gente faliu a nossa escola de tecnologia, lá no comecinho da década de 2000. Eu fui trabalhar no mundo corporativo e acabou pintando uma oportunidade de eu criar redes sociais, Facebooks, Orkuts na época, né? Tá? Orkuts verticais. Então imagina uma comunidade em torno de um mesmo tema. Uau. E eu era torcedor fanático, hoje nem tão fanático assim, do Corinthians, eu era corintiano roxo. E quando o Corinthians caiu, em 2007, eu tive a ideia de criar uma rede social corintiana. Uia, É um Orkut caramba. naquela época, né, como a gente posicionava, era um Orkut só para corintianos. Tá. E Não aquilo deu se certo, né? transformou. Não deu certo, Ainda né? Não bem. deu certo. Opa, ainda Ainda bem, bem. né? Não, brincando, eu não tenho time, eu não gosto de futebol, eu não torço pra ninguém, é zoeira. Hoje eu vou dizer que eu sou um cara muito menos, praticamente eu assisto zero futebol, né? Mas foi uma experiência muito intensa, porque a gente criou uma rede social vertical, né, sobre um único Uhum, assunto, Corinthians, falando com um público que era fanático pelo clube, né, era um torcedor fanático, né, a gente sabe que o corintiano tem um nível de amor pelo, pelo clube que é uma coisa que sim. transcende, né, enfim. É E incompreensível às vezes, né? Um é fanatismo, uma incompreensível, paixão louca mesmo, né? É é incrível, né? impressionante, uma coisa incrível. E a gente criou esse Orkut corintiano, esse Facebook corintiano, e que começou a virar um gerador de conteúdo, meio Olha que só. automático. Então, os usuários que entravam, eles criavam os próprios conteúdos, colocavam fotos, os posts de blog sobre o Corinthians, era a visão do torcedor, de cada um dos torcedores que estavam lá sobre o jogo do time, sobre o jogador que entrou, que saiu, enfim, né, a emoção ou a decepção de uma vitória, de uma derrota. Eu acompanhei isso muito de perto. A gente chegou a ter parceria com o clube. Uau. Esse site, ele se chamava Louco por Ti Corinthians, que era o grito, né? Quando o Caramba, futebol achava. cara. Olha só. Exatamente. A gente chegou a ter 270 mil usuários cadastrados. Caramba, cara. Era uma comunidade ativa e independente sobre o clube. Depois a gente passou a ter uma parceria com o Corinthians. A Caraca. gente conseguiu ter acesso a algumas coisas muito bacanas. Mas o meu grande problema era ter criado uma rede social vertical, uma comunidade, e não saber como monetizar aquilo. Essa ia ser a Durante pergunta. Exatamente, essa é a grande dificuldade. E aí hoje muita gente tem, influenciador tem essa dificuldade,
grandes YouTubers, Instagramers, como monetizar a tua influência. Pois é. E a gente acabou crescendo muito em termos de usuário, a gente conseguia faturar, ter algum faturamento de venda de produtos licenciados, Tá. mas em algum momento a gente não conseguiu. Olha só, foi uma coisa que quebrou, porque a gente cresceu muito. Caramba, A cara. gente não tinha como monetizar aquilo como deveria, Uhum. a gente aumentou os nossos recursos de servidor e éramos cobrados por isso. Tá. A gente chegou a procurar em algum dado momento algum comprador, algum investidor, o próprio clube, ninguém se interessou mais por aquilo. Puxa vida. Exatamente. Eu criei em 2008 e em 2016 eu fechei o negócio. E E uma coisa que lembrando, estava bombando. a tecnologia em 2008, por mais que pareça que 2008 foi ontem, a tecnologia era muito mais cara nesse sentido, né? Era Para muito você mais cara. conseguir armazenamentos, para você Exatamente. trabalhar com coisas em nuvem, isso custava muito caro, né? Exatamente. Quanto a gente imagina que a gente disparava e-mail marketing para uma base de 270 mil pessoas. Puxa vida, cara. Imagina que a gente, enfim, até hoje existe o Facebook do Louco de Corinthians, o Twitter, um Caramba, cara. canal de youtuber com 35 mil que a gente nunca fez nada, a coisa Olha que crescia no coisa. No orgânico. orgânico, pelo Só que o fanatismo mesmo. orgânico, exatamente. E o bacana é que a gente pegou todo o período, desde o rebaixamento até o Mundial. A gente pegou uma euforia grande, né? Fato. Talvez eu nunca mais vá ver o meu Corinthians campeão mundial. Talvez eu nunca mais consiga ver. Então, assim, eu, eu tive a sorte de participar de uma parte dessa história com a nossa rede social, Vertical, Fato. e ver o auge de todo aquele amor, né? Mas cresceu tanto que a gente não conseguiu monetizar tanto quanto os nossos custos. Tá. Em algum momento eu precisei matar um projeto que estava dando certo. Olha. E E não tinha para você. quem passar, não tinha para quem vender, não tinha o que fazer. E consumia o meu tempo, consumia o tempo de uma pequena equipe também. Olha que coisa. Isso foi muito dolorido. Eu imagino. Foi assim, absurdamente dolorido. Mas aí, Luiz, você entende por que a 3D Print Academy hoje é um movimento em torno da impressão 3D, é uma comunidade engajada, com paixão. Caraca. Foi o que eu Fato. aprendi ali. É. Foi esse E, experimento que a gente fez, e social. isso eu ia te perguntar, porque eu que tenho o privilégio de te conhecer mais de perto, de participar das suas iniciativas aí, por ser aluno e também amigo, então estou dentro da sua Sim. comunidade aí. Eu ia te perguntar isso. Isso é uma coisa que você faz hoje através da 3D Print Academy, porque você aprendeu? Ou isso está dentro de você e você tem tentado levar isso, essa união, essa colaboração para os projetos que você participa e que você desenvolve? Vamos lá. Eu tendo a ser um cara que bota muita paixão, muito amor no que eu faço. Fato. Ou eu tô dentro até o talo, ou eu Ou tá fora. simplesmente estou fora, ou eu não Uhum. participo, né? Fato. Eu dificilmente eu faço as coisas só por dinheiro. Tem que existir uma componente de paixão naquilo, senão não funciona, né? Propósito que a gente fala muito, né? É o propósito, exatamente, né? E hoje eu sou muito mais comedido com isso. Hoje a gente tem uma família, tem um filho, a gente entende que não dá para fazer loucuras, né? Mas eu acho que foi um pouco dos dois. Eu sou um cara que faço as coisas com tesão Uhum. e ao mesmo tempo eu aprendi muito sobre a paixão em torno de uma causa. O quanto aqueles corintianos eram apaixonados pelo clube Pois é. e eles faziam questão de externar aquela paixão dentro de um ambiente, dentro de uma Caramba, comunidade olha só. na internet. Era uma coisa muito louca. Fato. E eu acho que veio muito do aprendizado, né? De como a paixão vem. A gente tem hoje uma comunidade que parte dessa comunidade é apaixonada por impressão 3D no Olha. mundo, Aham. né? Caramba. Por que isso vem? Como é que isso acontece? Por que Fato. tem gente que gosta tanto? Eu acho que eu conheço gente que gosta mais de impressão 3D do que eu gosto. Tem cara mais apaixonado. Eu acho também. Tem cara mais É. apaixonado. O que é que leva Sempre esses tem, caras a cara. gostar tanto disso? Que coisa, né, cara? Então foi um aprendizado. Foi alguma coisa que não deu certo porque cresceu muito. Eu não Olha consegui que coisa. monetizar. Os custos mataram esse meu negócio. E foi muito engraçado porque em 2016 eu
terminei essa minha fase como empreendedor. Eu já atuava com impressão 3D há 5 anos, em 2016. Uhum. E aí começaram a vir prioridades. Porra, impressão 3D bombando. Gente falando, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu matei o louco por Corinthians e 3 meses depois eu decidi que eu ia transformar o meu negócio de impressão 3D em uma escola. Olha que legal, cara. Foi uma virada de chave. Virada de chave. Eu tive que deixar aquele filho voar para poder criar um novo. E é isso, né, Oswaldo? Tem horas, né, vários momentos na nossa vida, nós temos que fazer escolhas, né? E Escolhas. assim, você teve que Exatamente. fazer a sua escolha, porque não dá pra gente abraçar todos os projetos que a gente gostaria, Não dá. infelizmente. E tinha uma coisa importante. O louco por Corinthians eu deveria ter matado antes. Tá, olha Mesmo só. estando muito bem. Porque era uma coisa que consumia meus recursos. Caramba, cara. Então, eu tomei... Eu quase quebro na vida se eu tivesse levado esse projeto mais para frente. Caraca. Eu talvez hoje não teria a 3D Print Academy. Hoje a Olha impressão só. 3D poderia ter fracassado na minha vida se eu tivesse continuado com aquele projeto. Me consumia recurso financeiro, me consumia energia, enfim, Você podia ser um falil, mas não passa bem, né? não passa bem. Eu não sei o que Que seria da minha coisa. vida. Então eu tive que falar, pô, é alguma coisa que é parte da minha vida. A gente construiu uma coisa que ninguém tinha feito no mundo antes. Tá. Até hoje, ninguém parou para fazer redes sociais de clubes de futebol. Fato, é verdade. Hoje ainda passa pela minha cabeça, será que não deveria criar uma agência, agora de maneira mais estruturada, tentando parceria com os clubes, fazendo alguma coisa mais estruturadinha? É. Não Mas, sei. por outro lado, Oswaldo, eu tenho a sensação de que no momento atual que nós vivemos com as redes sociais que nós temos atualmente, será que esse lance da comunidade não está dentro das redes sociais que já existem? Quer dizer, de repente, em Exatamente. 2008 até 2016, faria sentido você ter uma rede social do Corinthians. Hoje Mas não. Hoje o hoje, Corinthians está nas redes pois sociais. é, hoje já Né? Hoje... existem grupos de torcedores fanáticos do Corinthians, existem Exatamente. perfis do Instagram que falam, que se dedicam a falar do clube, compartilhar ideias. Não sei, mas provavelmente tem uma série de clubes e salas no Clubhouse dedicadas a falar dos Dedicados times, a falar né? exatamente. E tem uma coisa muito importante, que hoje é como tudo funciona. Tudo que é baseado em paixão, ela é descentralizada. Fato. É Ela é verdade. descentralizada. É um Ela negócio é livre. colaborativo, é comunitário, né? Exatamente. Precisa de pessoas colaborando, né? E você não pode ter um controle. Quando você tem um controle, você Exatamente. está matando o princípio fundamental, que é a liberdade de você exercer a tua paixão. É, fato. Então esse é um ponto muito, né? E hoje a gente fala que eu acho que internet é uma coisa, o Google é outra, Fato. Facebook e Instagram é outra. Não, a São, dinâmica de cada rede social é completamente diferente, né? são praticamente setores da internet inteiros. Você passa o teu tempo de tela dentro de uma rede social. É, Você não verdade. fica mais navegando em sites. É, Esse que é o ponto. Agora, por outro lado, então, hoje né, eu até entendo que talvez o seu projeto não existisse organicamente hoje, se você não tivesse desistido, matado ele lá atrás, mas eu acho que talvez, por um lado, ele não existiria, porque ele estaria incorporado nas outras redes sociais que nós temos. Porém, Exatamente. E eu talvez não teria o conhecimento que eu adquiri para fazer o que eu faço hoje. perfeitamente, cara. Esse é o ponto. Muito disso te trouxe até aqui, né? Totalmente isso. Agora, por outro lado, Oswaldo, falando na questão do timing, você acha que se tivesse persistido um pouquinho mais, você não teria conseguido negociar isso de repente? Porque, veja só, hoje em dia, Pode com esse ser. lance dos influenciadores digitais, que eu tinha um maior preconceito, mas hoje eu acho muito legítimo, né? A Sim. pessoa que conquistou uma influência, ela é uma pessoa que teve uma jornada que ela teve que percorrer, né? Exatamente. E será que hoje, talvez você teria conseguido fazer negócio, transformar isso em dinheiro, fosse através de investidores ou através da venda dessa iniciativa? Pode ser que sim. Eu aposto que sim. Mas eu vou te confessar uma coisa. Eu teria feito exatamente o que eu fiz.
Olha só. Porque no final das coisas, porque no final das contas, de novo, o que eu falei no nosso outro vídeo, né? A trajetória que eu percorri, o caminho que foi percorrido, que foi a grande delícia disso tudo. Fato. Né? É A isso. gente, Luiz, até complementando mesmo o que eu falei lá no outro vídeo, a gente sempre pensa numa meta como um ponto no tempo. A Não nossa é. vida é uma linha, cara. Cara, é isso. Entendeu? É isso. Então, se a gente pensa na nossa vida como pontos no tempo, você simplesmente não dá atenção para o que está acontecendo durante a tua trajetória, que é o que vale. É. Que E é o que você vale. sabe, faz muito sentido isso, porque nessas horas que a gente começa a ver aquelas famílias que têm muitos recursos financeiros, que de repente o pessoal das gerações mais novas não precisaram batalhar por nada. E às vezes sai um pessoal vazio que não tem sentimento de ter conquistado nada, às vezes justamente por não ter conquistado, né? E pessoas bacanas, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem construir, mas em função do contexto onde elas estiveram inseridas, É, elas não têm o mínimo de motivação para construir, porque está tudo ganho. fato. É por isso que a gente tem hoje, olha só, avós que construíram as coisas, comeram o pão que o diabo amassou, pais bem-sucedidos e netos que tem que recomeçar. Fracassados, às vezes, Às vezes, mas, né? de novo, né, o que a gente falou no outro vídeo, muitas vezes por decisões que você toma, muitas vezes por acontecimentos, por fatos que a gente não consegue Não controlar. controla, fato. Não controla, não controla. Por isso você tem que estar pronto para tomar porrada, tem que estar pronto para matar o teu negócio se você É, precisar. A 300 Academy, de novo, ela não existiria se eu continuasse com esse meu projeto de futebol. muito bom. Ela não existiria, com certeza. E até hoje eu tenho um HD com 270 mil cadastros e conteúdo gerados por essas pessoas. Quem sabe um dia a gente não bota em algum lugar e o negócio funciona de novo. Não Apaga sei. esse HD porque a LGPD vai te pegar. Pois é, então, né? Isso aí vai ter que virar. Some com esses cadastros aí, bicho. Exatamente. Isso aí tem que virar lookalike para Facebook. O cara se cadastra de novo, Aí né? sim, né? Ou né? você transforma isso num blockchain aí e some com esses arquivos do jeito que eles estão, né? E some com isso tudo. Exatamente, né? Mas você falou um negócio muito legal, Oswaldo, porque eu sempre tento passar isso para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes da consultoria. Melhor do que saber a hora de abrir um negócio é saber a hora de fechar, Se precisar, né? exatamente. Que é É isso, isso aí. você fez isso com essa rede social do Corinthians, muitas pessoas fizeram isso na pandemia, quando viram que depois de 3, 4 meses as coisas não estavam favoráveis como eles estavam esperando, né? Exatamente. E inclusive eu também fiz isso, né? Que coincidentemente foi justamente com o negócio da impressão 3D, que é o que nos aproximou e gerou essa nossa amizade, né? Sim, sim. Então, né? Para quem não sabe, aí eu tive um negócio na área de impressão 3D, ensinando também pessoas a trabalhar com isso e fazendo peças técnicas para indústrias, só que em dado momento eu precisei virar a chavinha, né? Sim. E diferente de você, né, Oswaldo, eu escolhi ficar mais na área administrativa de outros negócios. E você está fazendo um movimento contrário, né? Você está querendo Exatamente. ajeitar o administrativo para você se dedicar mais à parte técnica, né? Mais a parte técnica. E aí, de tudo que você falou, tem uma parte importante, Luiz, né? As coisas necessariamente, elas não terminam porque elas não deram certo. Elas terminam porque existe um momento de terminar. Sim, E cumpriram a aquilo, em missão algum dela. momento da sua vida, elas te alavancaram. Fato, Então, fatíssimo. aquilo, né, todas as experiências que eu tive, todas as experiências pelas quais eu passei, algumas terminaram porque não deram certo, outras terminaram dando certo, mas Uhum. elas serviram de alavanca para que hoje estivesse onde eu estou. Olha, que Então, sensacional. esse é um ponto importante. E é interessante, Oswaldo, porque quando a gente fala deu certo ou deu errado, geralmente a gente fala do sucesso financeiro do negócio, né? Isso. Mas a gente não pode deixar de lado a contribuição que esse negócio teve para a experiência do empreendedor, né? Que é isso, mesmo os negócios que você encerrou porque não deram certo financeiramente, te trouxeram uma bagagem que talvez você não conseguiria comprar com o dinheiro que você tem hoje.
Não conseguiria. né? Às vezes, porque É isso não está à exatamente venda. isso. Experiência, bagagem, vivência não se vende por aí, cara, É né? isso aí, A gente exatamente. constrói. E Luiz, eu vou até deixar o meu convite para você. A Uhum. gente vai começar lá na 3D Print Academy uma série de entrevistas com alunos. Uau, Eu quero que você conte a tua história também na impressão 3D e o que a impressão 3D contribuiu para que você também perfeito, chegasse no ponto onde você está. perfeito. Porque aquilo que você falou, né? A gente acha que o negócio para dar certo, ele tem que Ter sucesso continuar financeiro. e tem que continuar existindo. Pois E não é, é né? verdade. Ele te serve num certo ponto da sua vida. Em algum momento a coisa ela Encerra. para, É? ela encerra e a tua vida continua. E aquilo Fato. fica como o teu legado, cara. Honre o que você passou, né? É? Caramba, cara. Você sabe, Oswaldo, que foi muito bacana isso que você falou agora, porque eu nunca tinha parado para olhar dessa maneira, assim, né? O quanto realmente toda essa experiência que eu tive com a impressão 3D me contribuiu para o meu trabalho de consultoria, que é o que eu tenho me dedicado principalmente hoje, né? E parando para pensar, realmente, eu comecei a focar mais na consultoria, investir mais tempo nisso, justamente porque a impressão 3D me permitiu entrar dentro de empresas, indústrias principalmente, que antes de começar a falar de impressão 3D, eu me senti na obrigação de ajudar um empresário ali, um industrial, a organizar o fluxo produtivo dele. Senão Uhum. a gente E não ia você foi conseguir encaixar uma muita impressora competência, 3D, inclusive. Exatamente. né? Exatamente. Então foi isso, né? Na verdade, a grande motivação. Porque aí eu comecei, antes de simplesmente ir lá e implantar uma impressora 3D, eu me sentia na obrigação, como um engenheiro responsável, né? Me Uhum. sentia na obrigação de primeiro preparar o processo produtivo para receber aquela tecnologia. E fazendo isso, toda essa preparação, eu acabava dando uma consultoria na área da gestão industrial. E aí esse empresário, esse industrial virava para as pessoas do ramo dele que ele conhecia e falava: cara, tem um rapaz lá que, um japonesinho que foi lá na empresa, ele deu uma garibada lá, o nosso negócio ficou mais enxuto, a gente está faturando a mesma quantia, mas a nossa margem de lucro aumentou, Aumentou. porque o cara deu uma mexida, eliminou os desperdícios lá, e aí que a coisa foi engrenando, né? E olha que interessante. A- a- Às, às vezes, Luiz, acho que é de novo, a gente pensa muito nas coisas como fim, né? É, Na verdade, as coisas são meio. é. E pode ter sido Tudo até na um sua vida, começo, por que não, né? sim, sim, tudo na sua Fato, vida ele é um meio de viabilizar alguma coisa. com certeza. Não a finalidade que você é isso aqui. É, Então, cara, eu acho que de todo, até se você tivesse que me perguntar, né, mas Oswaldo, o que você teria feito de diferente ou o que você não teria mudado? Nessa nossa história, né, dessa rede social corintiana, eu talvez não teria feito nada de diferente. Porque perfeito, cara. ela serviu na minha vida para me trazer aquele aprendizado e até um momento onde eu me senti motivado a dar o próximo passo. Fato, E eu tive que deixar isso para trás. Né? Dói pra exato. caramba quando você tem que matar algum negócio, É, uma coisa que você criou. Mas, cara, não dá para você carregar um peso na tua vida. Às vezes é exatamente, cara. hora de parar. Saber a hora de parar é importantíssimo em qualquer coisa na vida. E isso vem com a maturidade do empreendedor, né, Oswaldo? Eu acho Exatamente. que a gente vai ficando mais confortável, a gente vai aceitando melhor as nossas decisões, né, os nossos tropeços. E isso acaba, porque depois que passa o susto, depois que a gente espanta o trauma, isso vira experiência, Vira vira experiência e vira bagagem. motivo de orgulho. Vira alguma coisa Exatamente. que você vai deixar ali na tua parede. Você olha para você e fala, cara, olha a minha história. Eu devo mergulhar Sensacional. disso. É, Né? E, Luiz, eu até queria agradecer mais essa oportunidade da gente conversar, porque tem muita gente no mercado da impressão 3D. Olha só, você está sendo o primeiro cara que está me ouvindo falar das minhas outras experiências como empreendedor. Eu nunca falei que isso legal. nem dentro do mercado de impressão 3D. Que massa, cara. Eu talvez não tenha dado essa devida atenção, Uhum, né? Porque o Oswaldo já foi na vida e contar para os meus alunos e para o mercado.
Então fato. você é o primeiro cara que está ouvindo isso da minha boca. Que E tem legal. muita gente que acha que o Oswaldo ou nunca empreendeu, ou se empreendeu, sempre deu certo. E a minha Pois é, história é como de qualquer outra pessoa, de tombos, de tropeços, de sucessos, graças a Deus, e graças a nós também, porque exatamente. a gente tem mania de agradecer a todo mundo, a gente nunca agradece a nós A nós mesmos mesmos. por ter tido a coragem de começar ou de continuar. Às vezes Fato. você tem que olhar no espelho e falar, cara, obrigado por você não me deixar, por você me fazer levantar todo dia de Exatamente. manhã e seguir. Exatamente. Entendeu? Você sabe que curiosíssimo isso que você está falando, e eu dou muito valor para isso também, porque essa semana passada, né, na semana anterior a essa que nós estamos gravando esse vídeo, eu participei, eu fui dar uma palestra online para um pessoal da turma de gestão da produção industrial, para a FATEC, né? E eu falei, em dado momento eu falei isso. Eu falei, graças a Deus e graças a mim, eu consegui fazer tal coisa. E eu vi que algumas pessoas arregalaram o olho assim. Se assustaram, né? Como E eu assim falei, arregar o gente, olho? eu sou um Sim, cara super religioso, só que eu não posso só depositar as minhas conquistas em Deus. Ele me viabiliza muita coisa, mas eu faço a minha parte, eu me dedico, eu, é isso aí. eu dou valor para as coisas que ele permite que eu faça, É. para que eu faça ainda mais, né? Aquela coisa Eu acredito muito que Deus, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de de fé, criado, de qualquer fé, o que tudo. seja lá o que você acreditar, né? O que cada um que está assistindo aqui acreditar que seja. Eu enxergo Deus como um grande paizão que está sempre te dando a direção, mas a Exato, decisão de seguir a direção é sua. exato. E o máximo que ele pode fazer em algum momento é torcer por você. É, Por mais que ele diga, vai por ali, né? Por mais que ele esteja pronto. mostrando o caminho iluminado para você. É, Se você tomar outra direção, ele não vai te pegar na mão e falar, vai para cá. Ele vai falar, eu respeito a tua decisão, torço para que tudo aconteça de bom. Mas no exato. final, cara, são as tuas decisões que te levam onde você está. Sem dúvidas, pô. Que sensacional. Oswaldo, ó, eu sei que você tem tempo aí nessa entrevista de hoje, já podemos ir para o final, senão você acaba se atrasando para o seu compromisso, então Fique queria abrir tranquilo. para você deixar um recado final aí, o que, né, e aí a pergunta que eu te faço é, o que você diria para aquele Oswaldo lá atrás, de quando ele começou essa rede social do Corinthians e de quando ele resolveu terminar essa rede social do Corinthians? Que conselho você daria para o Oswaldo? Não deixa teu amor pelas coisas morrer. Que massa, cara. É isso. É isso. Nesse momento, exatamente, é o insight que vem. Que Como no outro vídeo, depois assiste o vídeo que a gente conversou, você que está assistindo agora, eu dei alguns conselhos para o Oswaldo da década de 90 ali, começo dos sim, anos 2000. Mas o Oswaldo de 2016 cara, não deixa o teu amor pelo teu trabalho morrer. Segue em fato. frente. É isso. O que Cara, você tem ainda para sensacional. fazer é sensacional. E você, Luiz, tem uma jornada espetacular, cara. Valeu, O que meu. está acontecendo com você é só o começo. É, eu também acho. Eu sinto Eu tenho isso e eu estou certeza. trabalhando para isso, né? Por isso, Oswaldo, inclusive aproveito para salientar, muito do que eu tenho feito, que tem dado resultado, é porque eu busco me apoiar e me aproximar de boas pessoas, né? A gente está vivendo um momento, de certa maneira, pessimista por conta da Sim, situação do coronavírus no Brasil, também de alguns atritos políticos, mas a gente não pode se deixar levar pelo noticiário, pelas manchetes, né? Eu, assim como você, também acredito ter feito isso, me afastei um pouco dos noticiários para focar no que totalmente. faz sentido, no que dá resultado, Totalmente. né? Então, Oswaldo, enquanto a maioria das pessoas com quem eu convivi até pouco tempo atrás estão aí batendo boca no Twitter no meio da tarde, a gente está aqui compartilhando experiência através de uma entrevista para ajudar empreendedores, para motivar Exatamente. empreendedores, para alertar o pessoal sobre as armadilhas que eles podem não estar enxergando na jornada empreendedora deles. E talvez a principal armadilha, pegando o gancho com o que você acabou de falar, foca no que interessa. Não Fato. perca o seu tempo nas redes sociais, vendo a vida dos outros. É. Faz o seu. Eu uso muito as redes sociais. Nunca usei tanto, mas eu uso
para ficar em grupo de Facebook sobre temas que me interessam, para saber Exatamente. quais as dúvidas que o pessoal tem, quais são as dores que o pessoal está tendo, como que eu posso ajudar essa galera, como que eu posso levar conteúdo, assim como você, né? Explora as redes sociais de maneira inteligente, de maneira saudável, para Exatamente. trazer resultado. E levar transformação para as pessoas, acho que é isso que Sem importa. dúvidas, né? Por isso que E a isso vida também é vale. resultado, né? Sim, com Quando a certeza, gente com certeza. transforma as pessoas, por mais que a gente não esteja se beneficiando financeiramente, a gente está fazendo a nossa parte como cidadão, como ser humano, né? E o retorno financeiro acaba sendo consequência. Sem Vem, dúvidas, sempre vem. sem Sempre vem. dúvidas. Então, Massa, essa certeza a gente pode ter. com certeza. Cara, mais uma vez aí, muitíssimo obrigado por ter aceitado conversar Eu que mais uma agradeço. vez Muito aí. obrigado, meu E querido. teremos outras conversas, né? Porque o Teremos Oswaldo tem outras. mais tropeços, mais curvas Com onde derrapou, certeza. né? Vixe, muita coisa. Com certeza. Falaremos mais. Sensacional. Tem muitas histórias bacanas aí. Em breve, se Deus quiser. Com certeza. Meu querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, viu? Eu que agradeço, Oswaldo. Obrigado muito. Obrigadão e até o próximo vídeo em breve. Com certeza. Fechou? Valeu. Até mais.